Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos aí dominar o INSS na disciplina de informática, tá? Então nós vamos tirar todas as dúvidas que podem pairar sobre como estudar a informática para este concurso, ver também, né, uma estatística daquilo que já foi cobrado e também tirar as dúvidas que vocês vão mandar para mim aí no chat. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver quem que está presente aqui na nossa live. Boa noite, Beatriz, boa noite, Samuel, Sanjo, olha só, Alicate Oficial, é isso mesmo? Kátia Brasil, olha só, Tiesa, Roberto, ó, Curuçá no Pará, muito bem. Fortaleza, Ceará, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Hoje a gente vai desvendar todos os segredos da informática para que você possa gabaritar na parte de informática aí no INSS. E eu tenho certeza que você também vai gabaritar nas outras matérias. A informática, eu já tenho essa certeza. Agora, as outras matérias, vocês é que vão me dizer se já estão assim estudando, se ainda não pegou para estudar. Então, é importante começar a estudar o quanto antes, para que você tenha já esse ritmo de estudo e quando o edital vier a ser publicado, você só precisa o quê? Aprimorar focando numa coisa ou na outra que você tenha alguma dificuldade. Os demais itens, você já estudando antes, você vai ter total, vamos dizer assim, como que se fala? Você vai ter total conhecimento, claro, mas eu quero dizer que você vai ter propriedade, isso é a palavra que eu quero buscar, você vai ter total propriedade nos assuntos já estudados. E aí é uma coisa ou outra que você precisa rever. Beleza? Olha lá, gente. Se vai ter curso para você fazer aí na plataforma, com certeza sempre tem, viu? Viu, Sam? É só falar com o pessoal da Nova, eu tenho certeza que sempre tem, tá bom? Olha lá, eu estou estudando no concurso do BASA. É, isso mesmo, isso mesmo. Foco em todos os concursos. Gente, 2022 é o ano do concurso público, vai ter concurso adoidado. Então, sua oportunidade de ser aí sim um funcionário público é essa agora. Então, não pode ficar esperando aparecer edital para começar a estudar, porque quando sai o edital você já sabe, já vai acontecer a prova e muitas vezes você não tem o tempo hábil para estudar todas as matérias. Fechou? Então, vamos ao que interessa. Vamos começar a nossa live. Vou trazer para você aí, então, os meus slides. Então, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui na minha tela os slides. Olha lá, acompanha comigo. Ah, meu Deus, a Tiesa me vê 6 vezes por dia. Obrigado, Tiesa. Espero que eu possa ajudar de alguma forma aí a você conquistar esse cargo público o mais rápido possível. Vamos lá. Então, gente, seguinte. Antes de mais nada, para quem não conhece o meu trabalho, eu deixo meus contatos interativos aí para você. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me siga, conheça um pouquinho do meu trabalho. Se você quer ver como que são as aulas, a dinâmica das aulas, você também pode se inscrever no meu canal no YouTube. Vai lá, se inscreva. E também, dúvidas, sugestões, elogios, principalmente elogios, gente, mande para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em responder, viu, galera? Então, olha só, vou voltar aqui para a tela para a gente poder comentar um pouquinho a respeito da última prova que teve do INSS, o que foi cobrado, o edital em si, que teve ali para a gente 6 itens, se eu não me engano. Eu coloquei ele verticalizado para a gente poder fazer essa análise juntos. A gente vai ver a estatística daquilo que foi cobrado em prova, a expectativa daquilo que se teve antes do edital e o que teve na hora da prova. Tudo isso é importante para a gente poder fazer o quê? O perfil de como você deve estudar a informática para a prova do INSS que vai, né, acontecer aí o quanto antes, né? Há quem diga aí que em março já sai aí alguma coisa a respeito deste edital. Então, vamos aguardar, vamos ver o que acontece aí, porque nós temos aí um ano repleto de concursos acontecendo. Então, vamos lá. Voltando aqui para minha tela.
a gente vai fazer o seguinte. Estamos aí analisando o conteúdo de informática que foi cobrado em 2016. A banca, você já sabe qual foi, né? Foi o Sebrasp, né? O CESP, para as pessoas aí que sabem que trata-se daquela prova de certo ou errado, né? Aquela prova que vai trazer para você uma afirmativa que você vai ter que julgar como certo ou errado, tá? Então, olha só, quando ele trouxe lá o edital, ele trouxe assim o edital: conceitos de internet e intranet. Então, você já está vendo aqui o primeiro item do edital, né? Depois, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Todo mundo lê esse item aqui e não tem a menor ideia do que estudar, fala a verdade. Depois, 3. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações, utilizando-se a suíte Escritório LibreOffice. Depois, o item 4. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10. E o item 5 trouxe noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. E o item 6, noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. Então, olha só, a partir do momento em que aparece esses elementos aí no edital, nós temos ali o seguinte: primeiro item, conceito de internet e intranet. Eu preciso saber, quando aparece isso no edital, que tipo de conceito? Preciso saber que a internet é uma internet que vai trazer o acesso para um público, né? Então, quer dizer, ela é pública, para um público geral, não é um público específico. A gente pode afirmar que a internet é pública, mas não podemos confundir o fato de ser pública com o fato de ser de graça. Muita gente confunde, né? Serviço público como serviço gratuito. Nem sempre é assim. Por exemplo, o transporte público é um transporte que toda a população pode utilizar, mas ele não é de graça. Você precisa pagar por ele, é ou não é? A mesma coisa é a internet. E então entender que a internet é pública e a intranet ela é privada. Privada no sentido de que somente um determinado grupo de pessoas podem visualizar aquela página em específico. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que saber, separar esses dois, tá? Depois vem o item 2, que todo mundo, na hora que lê no edital, fica confuso, não sabe do que se trata. Olha só. O item 2 fala: conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Primeira coisa, utilização de tecnologias. Quando você vê esse item aqui, utilização de tecnologia, a gente tem que lembrar quais são as tecnologias envolvidas para o uso do computador. Pode cair questões envolvendo impressoras? Pode, né? Pode cair questões envolvendo o scanner? Pode. E hoje, com a pandemia, pode cair questões envolvendo webcam? Pode, com certeza, né? Então, quando você tem ali utilização de tecnologias, são, no sentido, conceitos básicos, são conceitos gerais, tá claro? Então, não é nada assim para nível técnico, para você saber os elementos técnicos que estão ali dentro de um determinado elemento, né? Dentro de um determinado periférico, já que a gente está falando de tecnologias que são conectadas ao computador. Quando ele cita ferramentas e aplicativos, a gente tem que lembrar do quê? Dos programas que faz parte, geralmente, do sistema operacional cobrado. Então, ferramentas. Que tipo de ferramentas? Ferramentas do tipo, como que se gera um backup? Ferramentas do tipo, como que eu faço para desfragmentar o disco, né? Fazer a limpeza de discos. São coisas que a gente tem dentro do nosso computador, que a gente, às vezes, faz o uso deles assim no automático, mas que na prova ele pode ser mencionado. Então, ele é uma ferramenta que está lá presente. Aplicativos, aquilo que eu falei, os aplicativos que estão presentes dentro do sistema operacional. Por exemplo, o Paint, né? Por exemplo, o WordPad, até mesmo o bloco de notas.
Então, esses elementos são elementos que a gente tem quando a gente fala do item 2 desse edital, tá? Depois no item 3, o item 3 dispensa comentário, é o LibreOffice e acabou. Galerinha que está acompanhando aí a nossa live, quem usa o LibreOffice? Manda mensagem aí para mim no chat que eu quero saber. Quem utiliza aí o LibreOffice? Manda para mim. Fala para mim aí, quem usa o LibreOffice? Olha lá, Samara, de Macapá. Seja bem-vinda. Quem usa o LibreOffice aí, gente? Conta para mim. Quero saber aí quem já usou o LibreOffice ou se alguém já ouviu, nunca ouviu falar do LibreOffice. Manda no chat aí que eu quero ver a quantidade de pessoas que já utilizou essa ferramenta ou que nunca ouviu falar nessa ferramenta. Porque assim, o serviço público, ela vai sempre buscar, né? Ela, eu digo no sentido, a máquina pública, ela sempre vai buscar um meio de economizar. E qual é o meio de economizar? Justamente fazendo com que o serviço público possa utilizar softwares que são o quê? Gratuitos, como o próprio LibreOffice. Então, lá no INSS, os equipamentos que estão presentes, eles vão utilizar como ferramentas de escritório o LibreOffice, tá? Então não vai ter Word, não vai ter Excel, não vai ter PowerPoint, gente, porque isso aí faz parte do quê? Do pacote Office, que tem uma assinatura e que custa para os cofres públicos, então eles não vão utilizar isso. O que aconteceu muito no serviço público foi a substituição do Windows por Linux, inclusive antes dessa prova de 2016, a última, né? Que acho que, se não me engano, foi em 2012, se não me engano, se eu não estou enganado, lá foi cobrado o Linux porque era Linux, tinha Linux lá. Mas os funcionários se revoltaram, não dava para trabalhar direito e tal, porque tem que saber mexer no Linux. Então, aí o governo foi obrigado a fazer a assinatura, pelo menos, do sistema operacional Windows. Olha lá, tem gente que nunca usou, tem gente aí que diz que não usa. É isso aí, ó. Muito bem. Olha só. Conselho que eu dou para vocês, gente. Baixe o LibreOffice. Uma das certezas que eu tenho na prova do INSS é questões relacionadas ao LibreOffice. E a única coisa que você vai ter que fazer no seu computador de diferente é baixar o LibreOffice. Por quê? Porque você precisa ter esse contato com um programa que você nunca viu. Porque nas questões de prova, se você for estudar, você vai sempre lembrar daquilo que você está acostumado. Você está acostumado com Word, com Excel, com PowerPoint. Nunca viu o LibreOffice Writer. Nunca viu o LibreOffice Calc. Professor, vai estragar o meu computador? Não, não vai. Você precisa ter esse contato para ter a referência visual. Eu falo isso sempre nas minhas aulas, né? Olha a Nayara aí para me ajudar. Ó, comecei a usar depois que assisti suas aulas. Obrigado, Nayara. É isso mesmo. Por quê? Porque a partir do momento em que você passa a usar, você passa a ter a referência visual. E aí o que você está fazendo? Decorando? Não, você está aprendendo. Essa é a ideia, entendeu? Quando você aprender usando o programa, aí as perguntas que aparecerem vão começar a fazer sentido. Por que antes não faz sentido? Porque a gente busca a lógica naquilo que a gente está acostumado a usar. E aí não vai fazer sentido nenhum, porque é diferente, né? Ele traz as características para fazer as mesmas coisas, mas as ações, muitas delas, são diferentes, tá bom? Então, já mencionamos aí esse item, vamos voltar para cá, olha lá. Aí vem, claro, os conceitos de utilização de sistemas operacionais no Windows 7 e 10. Galera, foco total no 10. Esquece o 7. É o 10, tá? 7 não precisa mais focar. É o 10 que é o carro-chefe do momento. É o 10 que vai aparecer nas perguntas do Sebrasp. E é o 10 que tem aparecido nas perguntas do Sebrasp. Tá bom? Então, Windows 7, pode deixar ele de lado. No item 5, ele está trazendo ali, ó, noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Galerinha, programas de navegação. Quais são os navegadores que a gente mais utiliza? O Chrome, não é isso? E hoje, o Microsoft Edge, que é o que está presente dentro do Windows 10. Ok?
Mozilla Firefox aparece em prova? Aparece. Temos 3 navegadores que são navegadores que você precisa começar a usar. O Google Chrome eu nem vou falar para você começar a usar, porque você só usa o Google Chrome. Tenho certeza disso. Nem preciso perguntar. Quem não usa Google Chrome aqui? Todo mundo utiliza. Agora, quem usa o Microsoft Edge? Quem usa o Mozilla Firefox? Poucas pessoas. Então, passe a utilizar esses 2 navegadores. Então, num dia eu vou usar o Mozilla Firefox, no outro dia eu vou usar o Microsoft Edge, para que você tenha referência visual, faça ali, no caso, o uso desses navegadores no seu dia a dia, e você vai perceber a diferença entre eles, na prática. E isso que é interessante. O legal é que as teclas de atalho são iguais para todos, com exceção de uma, que é a tecla de navegação anônima. Navegação anônima no Google Chrome é o Ctrl Shift N, N de navio. No Edge é o mesmo, mas lá no Mozilla Firefox é Ctrl Shift P de private, né, de privativo. Então ele traz o P ali ao invés do N. Só isso. Todas as demais teclas de atalho são idênticas, graças a Deus, né? E quando ele fala de correio eletrônico, a gente tem que lembrar que existem programas que a gente pode instalar no nosso computador. Tem lá, né, no caso da Microsoft, a gente tem o Microsoft Outlook, temos o Mozilla Thunderbird, que todo mundo confunde com o Mozilla Firefox. O Mozilla Thunderbird, ele é uma opção que você tem de baixar gratuitamente para fazer o uso de um programa cliente de e-mail. Ele vai ser instalado no computador. Quando ele cita correio eletrônico, é saber a história de para enviar um e-mail, para quem que você vai enviar, com cópia para quem, com cópia oculta. Isso daí você já tem, assim, vamos dizer, uma certeza de que sempre cai nas provas de concurso. Isso aí é lei, quando se cita correio eletrônico. E o último item que traz ali, olha lá, deixa eu sair daqui da tela. Noções básicas de segurança e proteção de vírus, worms e derivados. Eu preciso saber os conceitos de vírus? Pior que precisa. E o worms? O worms está totalmente relacionado a vírus aqui, né? Porque, claro, vou dizer que é a mesma coisa, mas é do mesmo conceito. Por isso que ele traz aqui num item só, noções básicas de segurança e proteção. Porque vírus, worms e derivados são elementos que podem prejudicar, ali no caso, a proteção do sistema operacional. Beleza? Tranquilo? Agora veja a estatística daquilo que caiu. Isso foi o edital. Aí você viu tudo isso aí. Aí você estudou tudo isso aí. Isso significa que vai cair tudo isso aí? Não. Significa que nós podemos ter algum elemento que fique de fora. Mesmo porque, na última prova do INSS, caíram 5 questões. Olha lá. O que caiu? Caiu uma pergunta a respeito, sim, né, das ameaças que a gente viu, as proteções. Do LibreOffice, caiu o Impress, olha lá. Caiu o Impress e caiu o Writer. De internet, caiu protocolos de rede e caiu o sistema operacional, o Windows 10, sendo que foi mencionado o Windows 7 e 10. Tá vendo só? Então, o que caiu aqui? Caiu para a gente questões relacionadas ao Impress, questões relacionadas ao Writer, questões relacionadas... Questões não, uma questão de cada. Né? Foi assim, como você pôde ver, um equilíbrio total em relação ao que está cobrado no edital. O que ficou de fora? Vamos voltar lá? Olha lá o que ficou de fora. Conceitos, modos, utilização de aplicativos e edição de texto. Deixa eu limpar aqui. Isso caiu. Beleza. Conceitos de internet e intranet, aqui envolve protocolos. Tá? A separação de internet e intranet a gente falou, mas envolve protocolos. O protocolo que caiu é aquele protocolo básico, gente, de HTTP, HTTPS, coisa simples, tá? Então, não tem segredo em relação a isso. Então, caiu isso aqui. Depois, caiu o Windows 7 e caiu esse cara aqui. Caiu o correio eletrônico? Não, não caiu o correio eletrônico. Caiu ali tecnologias? Não, não caiu tecnologias. Né? Então, a gente viu que esses elementos aqui foram os elementos escolhidos pela banca na hora da cobrança. E dentro do item 3,
optou por trazer editor de texto e apresentações. Planilhas, que é o grande medo da grande maioria dos alunos, não caiu. Isso significa que não vai cair nesse próximo? Não. Isso significa que existe grande chance de cair, porque na última prova não foi cobrada, tá? Então, na hora de estudar o LibreOffice, eu preciso focar sim em cada um deles, né? Com a mesma vontade. Não pode ir com uma vontade a menos em um e outro, tá? A gente tem que ir com a mesma gana, tá claro? Então, voltando para cá, olha lá, ó. Veja a estatística aí do que caiu no nosso último concurso. Então, uma questão de cada, né? De cada item ali, sendo que na parte do LibreOffice desmembrou para 2 questões. Ou seja, de 5 questões, só de LibreOffice foram 2. Depois teve uma de Windows 10, uma de internet, que envolve os protocolos de rede, e depois uma envolvendo ali os conceitos de vírus, worms e derivados, tá? Como que eu faço para estudar com eficiência ali esse edital? Então, por exemplo, nós vamos começar a estudar baseado... Começar não, né, galerinha? Você já está estudando, assim espero, né? Então, você já está estudando baseado no último edital. Se está baseado no último edital, então a gente tem aqui o item edital e o que estudar neste edital. Olha lá. Então eu tenho... Quando você leu lá no edital, conceitos de internet e intranet, olha lá, aí eu já coloquei aqui para você, ó. Internet e intranet, aquela comparação, né? Por isso que eu coloquei ali o X, né? Comparando entre os dois, as características de cada um e os protocolos e aplicativos de segurança que a gente tem para utilizar a internet. Esses aplicativos de segurança, a gente pode citar aqui o Firewall, né? Então, o firewall, que é aquela barreira de proteção que a gente tem, que impede que um aplicativo vá ter acesso diretamente à internet sem autorização, né? Então, firewall é uma das coisas que sempre aparece nas provas do Sebrasp, tá? Então, é importante a gente saber este conceito, belezinha? Depois, coloquei aqui, ó, item do edital. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Então, as tecnologias eu já falei para você. Agora, também na hora que ele fala procedimentos de informática, é importante a gente lembrar dos conceitos de organização de pastas e arquivos que ficam no sistema operacional. A história do quê? De que dentro de uma pasta eu posso ter uma subpasta, a história de copiar uma pasta, de copiar um arquivo, né? As ações que podem ser adotadas, isso a gente chama de manipulação de arquivos. Então, quando fala procedimentos de informática de modo geral, o que a gente costuma fazer na informática? Não é copiar e colar? Fala a verdade. A gente não copia e cola as coisas aí na informática, no nosso dia a dia, quando a gente está montando ali, seja o que for o nosso trabalho. Então, esses procedimentos a gente vai envolver ou tecla de atalho, ou o botão direito do mouse, ou a movimentação de arrastar, não é isso? Então, é esse tipo de coisa que costuma ser cobrado e por isso que a gente tem que ficar antenado. E aí eu coloquei aqui, ó, aplicativos nativos. Gente, aqueles programas que estão presentes dentro do sistema operacional. E os utilitários, que a gente citou aqui em ferramentas, lembra? A desfragmentação do disco, as opções de realizar os backups que estão presentes ali, né? Então, esses elementos são elementos que estão aí nesse item do edital. Temos um outro item que a gente já comentou. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações, utilizando-se a suíte de escritório LibreOffice. O que estudar? Editor de texto, né? Writer. Editor de planilha eletrônica, Calc. Editor de apresentações, Impress. Tem que estudar, tem que baixar esse trem aí. Sir, como é que eu baixo isso aí? Não tenho a menor ideia, cara. Como que baixo isso aí? Vou te mostrar. Vou mostrar aqui para você agora, cara. Olha só. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o meu navegador. Você vai acompanhar comigo, porque eu vou mostrar a tela aqui do meu computador para você. Então, olha aí, ó, meu navegador já está aberto. Vou jogar aqui no Google, ó, LibreOffice.
Dá um Enter. Olha lá. O primeiro site que apareceu aqui já foi o site oficial. Vou até dar um zoom aqui para você ver, ó. Tá vendo aqui? LibreOffice. É o LibreOffice.org. Tá vendo só? Tirando o zoom, eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir o site do LibreOffice. Ele vai trazer ali, ó, SuiteOffice genuinamente livre. Já está na versão 7. Baixe já. Clica aqui. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para você essa parte aqui que é importante você prestar atenção. O primeiro que aparece aqui não é o que você deve baixar. Por quê? Leia aqui o que está escrito. Entusiastas de tecnologia ou usuários avançados. Não é o que é colocado dentro, né, de uma empresa ou dentro de uma utilização mais, vamos dizer assim, conservadora. Então você desce um pouquinho a sua tela, aí ele vai trazer aqui, ó. Se for instalar o LibreOffice em empresa ou ambiente corporativo, que é, por exemplo, o que é adotado nas empresas, inclusive no serviço público, ou se você é um usuário conservador, ou seja, não está apto a bugs, você não quer ver bugs no seu computador, então vá para uma versão que já está mais estável, que é essa daqui. Aí você baixa esta versão, beleza? Baixou a versão, vai instalar no seu computador, vai estragar? Não, não vai estragar. Professor, como você sabe que não vai estragar? Porque eu tenho no meu. Ah, mas o meu é o Windows 11. Não tem problema, o meu também é, olha ele aqui. Tá vendo só? E aí, ó, olha o que nós temos aqui, ó. O LibreOffice Calc, o LibreOffice Impress e o LibreOffice Writer. Ah, mas você tem o pacote Office? Tem o pacote Office, olha lá em cima. Word, Excel, PowerPoint. Então, eu posso ter os dois? Pode. Não vai prejudicar em nada seu computador. Entendeu? E aí, você tendo a referência visual na utilização desses programas, fica fácil o entendimento, principalmente quando você for estudar por questões de prova. Tá dando para entender como é que funciona isso? Então, ó, voltando para o slide. Você viu aí, então, que quando a gente for estudar esses assuntos, é importante que você tenha o programa. Porque o programa, ele vai fazer com que você tenha referência visual e você, no caso, tendo a referência visual, você aprende. Está claro? Bom, continuando aqui, galerinha, olha lá. Depois disso, nós temos o seguinte, ó. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais no Windows 7 e 10. Já falei, ó. O que você tem que estudar? Exercício de sistemas operacionais. Qual? Windows 10. Ponto. Não precisa estudar o Windows 7. Beleza? Então, não há necessidade. Professor, posso estudar o Linux? Não, não estude Linux. Por quê? Porque Linux não se estuda. Caramba, como assim não se estuda Linux? Vou falar para você um segredo que já não é segredo para os meus alunos, que quem me acompanha já sabe e eu falo isso sempre. Galerinha, Linux não é matéria para estudar, Linux é uma matéria para decorar. Não tem jeito. E quando se decora Linux? Você só vai decorar o Linux dias antes da sua prova. Então, vamos supor que, por cargas d'água nesse edital do INSS, resolvam colocar o Linux. Você vai estudar o Linux? Não. Você vai seguir o caminho das pedras que eu vou te passar depois da publicação do edital, de como você vai fazer para decorar o Linux. E vai fazer isso dias antes da prova. Se cair uma questão de Linux, vai ser uma questão voltada dentro daquele caminho das pedras. Nunca vai fugir disso. Nunca, nunca vai fugir disso. Nunca fugiu. Então não vai ser dessa forma, dessa vez que vai fugir. Tá? Então, todos estes anos, e eu analisei praticamente todas as provas do Sebrasp, viu, gente? Nunca fugiu do script as perguntas relacionadas a Linux quando cobrar. Tá? Então, eu não aposto as minhas fichas na presença do Linux, mas se aparecer, então vai seguir aquele script de sempre que o Sebrasp faz. Beleza? Então, volta para cá, olha lá, gente. É isso aí. Boa noite, concurseiro estudando, olha lá. Obrigado, obrigado. É isso aí. Agora, olha só, gente. Tem um outro item aqui do edital que eu separei,
também sobre o que estudar, que é justamente quando a gente fala sobre as noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação em correio eletrônico. Então, a gente já comentou, né, navegadores, que corresponde aí os browsers, a gente já comentou quais, Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, são os três aí que aparecem nas provas do Sebrasp. Correio eletrônico a gente já comentou também, trata-se do quê? Do cliente de e-mail, que é o programa instalado, e o uso do correio eletrônico através do navegador, que é o webmail. Tá? Então, essas são as fontes mais fidedignas que a gente deve fazer na hora de estudar ali correio eletrônico. Depois disso, a gente tem aqui o seguinte, ó. Bom, a gente já comentou, eu só estou trazendo para você ali, ó. Programas de correio eletrônico que você pode ali, no caso, estudar. O Outlook, aqui está o Express, que é o de padrão, mas na realidade é o Microsoft Outlook. O Mozilla Thunderbird e similares. E aqui, ó, cliente de e-mail e webmail, que é tanto no programa instalado quanto no acesso através do navegador, a gente tem que saber as formas de envio e recebimento. E é para quem que eu vou enviar, com cópia para quem, com cópia oculta. Depois, respostas e anexação. Responder, responde sempre ao remetente. Responder a todos que se enxerga, né? Então, essas são as características que a gente tem quando se estuda correio eletrônico. Site de busca, já que a gente está falando de internet, eu trouxe isso aqui também para você. Site de busca e pesquisa na internet, a gente também encontra isso nas provas do Sebrasp. Então, quando a gente vê as características da internet, sítios de busca, que é, no caso, o costume do Sebrasp de trazer essa palavra, né, que é a tradução de site, viu, gente? É sítio, né? Então, sítios de busca e pesquisa na internet são as formas de pesquisa. Então, aquela história de usar o sinal de menos, a história de usar ali os elementos de aspas para fazer uma busca mais precisa, né? Então, são símbolos e termos de busca que você já conhece, tá bom? E aí, ó, utilizando aqui mais um item do edital, noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. Galera, essa é a dica que eu dou para todos os meus alunos e que é a dica que você deve levar para qualquer concurso que você prestar que tiver esse item no edital. Quando a gente tem ali o que estudar, malware, o que é o malware? Conceito de vírus, worms e pragas virtuais. Onde que eu vou estudar isso, professor? Nesse site aí, ó, cartilha.cert.br. Essa cartilha, ela é mantida pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, né? Que é o órgão regulamentador que diz ali, dita as regras de como que a internet deve ser utilizada de forma segura, né? Aqui no nosso país. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o site, né? Vou entrar aqui novamente. Você vai ver aqui comigo a tela, inclusive está ainda na tela aqui do LibreOffice. Eu vou entrar aqui, ó, cartilha.cert.br. Já está aqui prontinho. Olha só, cartilha.cert.br. Ele traz aqui para a gente o seguinte, ó, um site mantido pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, que é o CGI. Ó. Vou ampliar ali para você ver, tá? O CGI, ele traz fascículos para a gente para facilitar o estudo desses assuntos. Aí você vai pensar, putz, deve ser aquela coisa enorme para estudar. Não, não é. Olha aqui, ó. Por exemplo, códigos maliciosos, que é o que a gente está falando aqui, né? Códigos maliciosos, eu clico, aí você vai ver aqui, códigos maliciosos, também conhecidos como pragas e malware, são programas envolvidos para executar ações danosas. Aí você fala, beleza. Posso ver esse fascículo em PDF? Pode. Clica aqui. Ele vai trazer o fascículo em PDF para vocês. Você vai falar, putz, vai ser aquela que tem 200 páginas. Você está vendo a quantidade de páginas que tem aqui, ó? São 8 páginas. Olha lá. 8 páginas, gente. E são 8 páginas cheias de texto? Não. Olha só. Ele vai trazer ali uma introdução. Aí ele vai citar. Olha aqui, ó. Vírus, cavalo de Troia e ransomware. Ele está trazendo 3 tipos. E você está vendo a quantidade de texto que tem aqui?
Tem livros que falam sobre o ransomware, que é aquele código que vai fazer com que os dados sejam sequestrados e se pede resgate, que é, vamos dizer assim, um dos mais cobrados em prova, né? Então, ó, você tem aí essa característica aqui, né, resumida, e que é o Comitê Gestor de Internet do Brasil que está trazendo. E adivinha de onde as questões serão formuladas? Daqui. Sempre são formuladas daqui. Olha lá, ó, os conceitos de cada elemento. Tudo de forma bem resumida e objetiva. Não é aquela coisa que você vai estudar e que traz um monte de informação vazia que não cabe a você estudar para o seu concurso. Então, a cartilha.cert, galera, é a melhor coisa que você deve fazer quando você se deparar com este item aí no seu edital. Apareceu esse item aí no seu edital, vá para a cartilha.cert que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Beleza? Fechou? Aí, olha só, regras de estudo. Sempre passo essas regras para todos os meus alunos. Primeiro, organizar a forma de como que você vai estudar a informática. Lembrar que informática não segue nenhuma doutrina ou legislação, eu sempre falo isso. Informática sempre tem outras formas de se chegar a um determinado resultado. Não precisa seguir uma regra única, né? Então, isso a gente tem que colocar em prática e colocar isso na cabeça. Colocar em prática, inclusive, são as ações que a gente fala para ter a referência visual. Conhecer a banca, trazendo os elementos da banca, como a forma como a banca costuma cobrar conceitos, a forma como a banca costuma trazer, por exemplo, elementos informáticos, se cai imagem ou não, isso é importante. Mas saber responder apenas para uma banca já é uma forma que eu não curto muito. Eu quero que você seja capaz de responder as questões de informática independente da banca, né? Então, sabe o conceito? Eu sei responder no Sebrasp, eu sei responder na FGV, eu sei responder na Fundação Carlos Chagas. Porque lá eu vou ter alternativas e eu vou saber o conteúdo. Isso é importante. E como que eu sei? Fazendo exercícios. Então, tá lá o assunto, eu vou responder questões do Sebrasp? Vou. Só do Sebrasp? Não, o assunto não é o mesmo. Posso responder de outras bancas, professor? Deve. Deve, porque você vai absorver o conteúdo e não fazer com que você indiretamente decore as respostas da banca Sebrasp. Tá dando para entender o que eu tô falando, gente? Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Fala comigo aí. Alô? Câmbio? Tá entendendo o que eu tô falando? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela vai estudar para o INSS, ela vai estudar baseado nas questões de prova, vai estudar, claro, questões de provas anteriores, não as provas anteriores do INSS, as provas anteriores do Sebrasp estão mais recentes ali, diante do conteúdo que você precisa estudar. Só que, indiretamente, o subconsciente da pessoa, ela decora a questão. Não é que ela aprendeu aquilo, ela decorou a questão e sabe se é certo ou errado. Você entende? Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você seja capaz de responder aquele assunto em outras bancas. Porque você vai encontrar esse assunto em outras bancas também. Entendeu? Então, se você souber responder em outras bancas, você entendeu o conceito. Então, você não decorou aquela questão do Sebrasp. Tá dando para entender? É dessa maneira que você deve agir. Essas regras eu tenho certeza que você vai conquistar sim seu objetivo. Fechou? Vamos ver mais coisas aqui que eu separei. Olha lá. Bom, além disso, nós temos aqui a forma de como que você vai estudar o seu, né, conteúdo. Tem alguma sequência que eu tenho que obedecer? Não preciso obedecer uma sequência, mas eu preciso agrupar. Como que eu agrupo? Quando você viu lá o primeiro item do edital citando internet, então eu posso juntar todos esses elementos aqui, ó. Internet, navegadores web, correio eletrônico, né? E demais elementos que estejam envolvidos dentro do assunto internet, tá? Então, tudo que estiver envolvido dentro do assunto internet, aí você estuda. Então, eu estou estudando internet. Posso estudar a internet, posso estudar os navegadores,
posso estudar o correio eletrônico? Sim, deve. Você tem que fazer isso num bloco só. Você vai estudar desta forma. E depois você vai ver que as perguntas, elas correlacionam esses assuntos. Sempre quando você tem uma pergunta, ele vai trazer na internet, ao utilizar o navegador, blá, 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 na internet, ao enviar um e-mail. Então, quer dizer, tudo está correlacionado. Então, estude dessa forma, nesse bloco. Depois, LibreOffice. Como que estudo o LibreOffice? Primeiro, estude o LibreOffice Writer, faça exercícios de Writer. Esgotei os exercícios de Writer. Tô legal, vi que tá bacana, ou cansei do Writer. Estude o Calc. Faça exercícios do Calc. Depois que você vai fazer o Impress. Não estude. Aqui está o bloco inteiro, mas o bloco ele está citando o LibreOffice como um todo, mas não a forma de estudar. Estudar Writer, Calc, Impress, aí eu vou fazer as questões. Não. Eu quero que você estude o Writer, procure questões de Writer e responda. Faça o estudo do Calc e depois questões de Calc. E depois de Impress. Depois que você estudou os três, aí você pode jogar, por exemplo, questões que envolvam os três, que você vai encontrar, né? São perguntas que podem relacionar elementos entre os três. Aí sim, tá bom? Sistema operacional. Eu coloquei aqui o Windows e outro sistema operacional. Na hora de estudar o sistema operacional, é interessante que você faça o estudo dos conceitos, né? Aqueles conceitos básicos que a gente tem do sistema operacional, características no caso do Windows 10, teclas de atalho, tudo isso daí é importante, tá? Quando você estudar isso, aí você vai fazer questões relacionadas ao sistema operacional Windows. Desta maneira que você deve proceder. E por fim, aqui, claro, segurança da informação, não esqueça da cartilha. A cartilha é fundamental. Estude a cartilha e experimente fazer as questões de segurança da informação e conceitos de vírus. Você vai se surpreender com o resultado que você vai obter, tá? Como eu disse, a sequência não importa, desde que você obedeça os grupos, tá? Então, estude pelos grupos a ordem. Posso começar aqui por segurança da informação? Claro! Posso depois fazer o Windows? Não tem problema. O importante é que você obedeça os grupos, tá bom? Professor, eu estou estudando e eu vi que tem questões de nível superior. Elas são mais difíceis do que as de nível médio? Eu sempre falo isso em aula e sempre falo também que conceitos de informática não existe conceito para nível superior ou médio que sejam mais difíceis ou menos difíceis. Porque a informática ela é a mesma, tanto para nível médio quanto para nível superior. Não tem como ser uma questão mais difícil do que uma ou outra. Ah, não, mas nas outras matérias a gente encontra essa dificuldade. É verdade. Nas outras matérias pode até encontrar algo que seja bem mais elaborado, mas na informática, que é uma ciência exata, vamos dizer assim, você não tem esse tipo de separação, tá? Então, posso pegar questões de nível superior? Pode, e você vai se surpreender. Muitas vezes as questões de nível superior traz ali uma questão que é relativamente fácil, tá? Do entendimento para quem está estudando, evidentemente, né? Então, para quem está estudando, aquilo ali vai ser mais fácil porque uma outra prova de nível médio que você viu, tá? Então, por isso que é importante a gente dosar, não separar, por exemplo, não vou pegar as provas de nível superior porque elas são mais difíceis e o meu concurso é de nível médio. Não tem nada a ver. Pode pegar as provas de nível superior também. Está dentro do assunto estudado? Tá. Então estude que você também vai utilizar essas provas e é uma forma, inclusive, de você ter ainda muito mais exercícios para poder estudar. Quanto mais exercícios, melhor. Tá bom? Agora eu separei aqui algumas questões do último concurso de informática só para você ver que o nível de informática não é um nível que assusta. Olha só. Prova de 2016, ele trouxe ali para a gente a seguinte, ó, com relação à informática, que entra naqueles conceitos gerais, tá vendo? Julgue o item que se segue. Só que aí ele cita a internet, ó. Na internet, os endereços IP, Internet Protocol, que é, no caso, o que significa a sigla IP,
constituem recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede. Então, a partir do momento que você estudou lá com a gente aqui na Nova sobre internet, e eu falo para vocês, olha, tudo na internet é baseado em endereços de IP. Tudo é baseado em localizações e identificações, seja a identificação de um computador, identificação de um celular, de um tablet, em tudo é possível ter essa localização. E quem faz essa localização, quem faz, vamos dizer assim, esse registro, né, que é a identificação dentro da rede, é o endereço de IP. Então, neste caso, a afirmação ela está correta. É isso aí, certinho. Beleza? Agora, veja nessa outra questão aqui que eu separei para vocês, ó, que é da mesma prova. Com relação à informática, julgue o item que se segue. Em um texto ou imagem contido em slide, ó galera, não estranhe, mas é desta forma que o Sebrasp escreve slide. Nós estamos acostumados a escrever assim, né? Slide. Mas não, a gente escreve desta maneira aqui na língua portuguesa, né? Então, o Sebrasp gosta de aportuguesar as palavras em inglês. Então, não se assuste, você vai encontrar slide, layout, você vai encontrar desta forma, tá? Então, ele está falando assim, ó, em um texto ou imagem contido em slide, que esteja em edição no programa LibreOffice Impress, é possível, por meio da opção Hiperlink, criar um link que permita o acesso a uma página web. Certo ou errado? Certo. Inclusive, porque ele colocou aqui, é possível. Por quê? Porque quando ele coloca que é possível, é aquela história. Informática não segue nenhuma legislação ou doutrina. O que seria uma doutrina? Se aqui, ao invés de estar escrito é possível, tivesse escrito deve-se. Deve-se, por meio da opção Hiperlink, criar um link que permita acesso a uma página da web. Estaria certo? Não, estaria errado, porque eu posso criar hiperlink de outras maneiras. Tem a tecla de atalho, que pode ser adotada, que é Ctrl+K, né? Então, eu posso gerar um link já, por exemplo, digitando o próprio link. Então, quer dizer, eu digito o endereço da página, aperto o Enter, automaticamente ele já gera o hiperlink. Então, a partir do momento que ele fala é possível, quer dizer, uma das formas de se criar o hiperlink pode ser feito através da opção hiperlink. Entendeu? Por isso que está correto. Ok? E aqui eu tenho mais uma questão que eu separei aqui para você, que é a do Impress e a do Writer que a gente comentou. Olha lá. Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar no topo da página para abrir espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor de texto, não é possível colar texto ou imagens nesse espaço. Nessa afirmação, a gente tem dois erros. Primeiro, para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se. Não, pode-se. Eu posso clicar no topo da página e ele vai habilitar ali o espaço para eu mexer no cabeçalho, tá? Mas eu também posso fazer o uso das opções de formatação que estão presentes dentro do programa, que traz lá, inclusive, a opção de formatar o cabeçalho, né? E depois, por limitações técnicas desse editor de texto, não é possível colar textos no cabeçalho? Por que não? Claro que eu posso. Então, aqui está errado. Beleza, turma? Agora eu queria saber de vocês. Diz para mim, você tem alguma pergunta a respeito sobre o conteúdo de informática para aí o concurso do INSS? Querem fazer pergunta a respeito disso? Temos tempo aí para a gente tirar, esclarecer essas dúvidas para que você possa estudar de uma maneira mais focada, de uma maneira mais objetiva. Então eu quero saber de vocês, existe alguma coisa que você tem dúvida em relação ao que precisa ser estudado em INSS? Diz para mim aí no chat. Eu espero. Aí. Obrigado, Kátia Brasil. Eu acho que é interessante a gente saber de algumas coisas que a gente, inclusive, consegue
fazer involuntariamente, é ou não é? Involuntariamente a gente acaba decorando questões de prova, né? Então você pensa que está aprendendo, mas na realidade você está decorando. Pega e coloca ali alguma coisa ali com o mesmo assunto, você não sabe responder. Por quê? Porque você decorou aquela pergunta. Não é que você sabe responder. Então, por isso que a gente tem que ficar bem esperto nisso, tá? Quais são as dúvidas? Cai Excel no INSS? Não, Andréia, em Excel não. Cai Calc, né? O Excel faz parte da família da Microsoft. Então, o que que acontece? Acontece que quando você tem o LibreOffice presente, o primo, eu sempre brinco, né? O primo pobre distante do interior do Excel é o Calc. Mas esse primo pobre distante do interior trabalha com as mesmas fórmulas e funções do Excel. Então, quer dizer, ele vai trazer as mesmas características. Então, é importante a gente ficar esperto em relação a isso. Tá? O que mais? Sobre segurança da informação, será que cai? Então, Kátia, acho que sim, hein? Porque nesse edital aqui, a segurança da informação, ela abrange várias coisas. A segurança da informação é a forma como a gente vai proteger as nossas informações através do quê? Dos conceitos que a gente tem de autenticidade, disponibilidade, confidencialidade, né? Então, esses conceitos a gente precisa ter sim, mas a segurança da informação envolve também justamente a proteção, que pode ser através de antivírus, e quando a gente vai se proteger através de antivírus, a gente precisa saber os conceitos de vírus, por isso que traz tudo num bloco só. Entendeu? Então, é importante a gente saber sim, né? Na última prova, essa prova inclusive, caiu uma questão sobre isso. Então é importante a gente ficar. São questões frequentes, ó, o Guilherme está perguntando aqui, ó, sobre segurança da informação, são questões frequentes. Eu não digo frequentes, porque não existe, o Sebrasp é uma das organizadoras que não segue uma rotina. A gente sabe que eles seguem ali, por exemplo, um equilíbrio. Esse equilíbrio existe, mas a rotina não. Então, por exemplo, pode ser perguntado sobre segurança da informação, mas dessa maneira ampla que eu falei. O Sebrasp não tem, por exemplo, características como outras organizadoras de repetir questão. Pode repetir o assunto, mas a questão não. Então, a frequência ela soa como uma retórica, mas acho que não, isso não, tá? Beleza, olha lá, o Sérgio falou, tô gostando, professor, acertei 3 perguntas. Boa, excelente, maravilha, é isso mesmo. Quem mais tem perguntas aí a respeito dos conceitos ou dos assuntos que podem ser abordados na prova do INSS, gente? Pode perguntar à vontade, estou aqui à disposição, né? Estamos numa mentoria, galerinha. Ó, você ganhou da Nova uma mentoria informática para esclarecer todas as suas dúvidas para que você possa decolar aí no seu estudo em informática, tá? Uma das coisas que eu sempre peço para focar, principalmente no LibreOffice, gente, quem não baixou, baixe, que é importante, tá? Interessante a dica, repetem o assunto. Isso, o assunto sim, viu, Guilherme? O assunto é certeza, o assunto sempre se repete, mas a pergunta é diferente. Eles são, vamos dizer assim, mais tinhosos em relação às outras bancas que acabam copiando e colando a mesma pergunta e manda ver. O Sebrasp não. O Sebrasp, ele pode cobrar o mesmo assunto, mas a pergunta é outra. Isso é certeza, tá? Que eu te falo. E aí, gente, tem mais alguma perguntinha? Pode perguntar. Veja lá. Uma das coisas também que geralmente aparece no Sebrasp são perguntas baseadas em print de tela, tá? O Sebrasp costuma pegar um print de uma tela e nesse print de tela fazer as 5 perguntas de informática. É muito comum. Se você olhar aí, por exemplo, se eu não me engano, foi MPU. MPU foi uma prova do Sebrasp que foi feita assim. Eles pegaram um print da tela, né?
Se eu não me engano, foi o print de um navegador, e desse print desse navegador, eles fizeram as 5 perguntas. Então é interessante. Olha lá. São quantas questões na prova? O Rafael está perguntando. Olha, Rafa, a última prova foram 5 perguntas. Então deve manter a mesma quantidade, tá? Eu acredito que não fuja muito disso, não. Guilherme está perguntando ali, ó, a respeito de protocolos. Sendo um concurso de nível médio, cai também, cai. Protocolo é aquilo, né? O IP que a gente falou, que embora seja uma questão simples, mas é um protocolo. Então caiu na prova. O HTTP, o HTTPS sempre cai, né? FTP também sempre cai nas provas do Sebrasp. É importante conhecer esses conceitos, sim. Tá bom? Cai células e planilhas? Pode cair. Já caiu nas provas aí anteriores do Sebrasp, né? Pode cair. Por isso que o CALC está presente aí no edital. Importante a gente focar. As matérias para técnicos são os mesmos para os analistas? Então, o conteúdo de informática muito provavelmente é idêntico, é a mesma coisa, tá? Então não vai fugir disso, não. Então, se você for prestar a prova para técnico ou para analista, a diferença em informática não vai existir. Nós teremos praticamente as mesmas, assim, os mesmos assuntos, não as mesmas questões, tá? Não, Luziane, inclusive eu não aconselho. Luziane está perguntando se consegue baixar o LibreOffice no celular. Então, não vou dizer que não é possível, mas eu vou dizer que não é legal. Por que não é legal? Porque no celular ele vai ter uma aparência diferente do computador. E o que vai ser cobrado na prova? A aparência do computador. Então, por exemplo, você não vai conseguir localizar menus dentro do celular. Então não é interessante, tá? O interessante é que você faça sim o download no seu computador, se puder. Tá? Conceito de hardware e software. Kátia, olha, vou ser sincero. Faz muito tempo que eu não vejo perguntas que envolvam hardware e software quando a gente tem um edital assim, a não ser que no edital esteja mencionado hardware, software. Aí sim. Quando não tem esse tipo de informação no edital, não vai aparecer mesmo, como no edital que a gente analisou. Então, não apareceu nenhuma questão que envolva isso, tá? Mas se aparecer no edital, aí sim a gente precisa saber ali alguns conceitos a respeito disso. Beleza, gente? Tranquilo? Estouramos o nosso tempo aqui? Não, ainda temos aí alguns minutinhos. Não, Cauê. O Cauê está perguntando aqui pra gente, ó. Vale a pena estudar o pacote Office para esse próximo concurso? Não, Cauê. Sabe por quê? Porque na prova não vai cobrar o pacote Office, ele vai cobrar o LibreOffice, que é o que está lá presente nos computadores do INSS. Você entendeu? Por isso que ele está cobrando esse assunto. Agora, se você estudar o pacote Office, pode gerar uma confusão, né? Agora, quando as provas, né, colocam ali no edital programas de escritório, LibreOffice e Microsoft, aí você pode ter certeza que ele vai fazer questões que envolvam ali uma comparação entre os dois. Não é o caso. Então eu quero justamente tirar isso, que seria um problema de você poder assimilar o conteúdo do LibreOffice, fazendo você comparar involuntariamente, é aquela história lá que a gente acaba fazendo sem querer. Por isso que eu quero que você baixe e passe a usar o LibreOffice, que aí você vai conhecer o programa e não vai fazer comparações, né? Involuntariamente a gente acaba fazendo, mas na hora de estudar não, na hora de estudar foco total no LibreOffice, beleza? Olha lá, o Rafael está perguntando, fiz a prova da PCRJ e os conceitos de informática estavam bem puxados, né? FGV é mais pesadinho, é verdade. Beleza, olha lá. Estava puxado assim, André concordou. Então, quando terá uma nova aula? Aí a nova vai marcar com vocês. Fiquem tranquilos, nós teremos aulas de questões, nós teremos aulas de conceitos teóricos. Então, fique tranquilo que a gente vai ter sim. Olha lá.
Sérgio está perguntando aqui, ó, se entendermos o assunto, poderemos identificar a solução da questão por conhecer o assunto. Exatamente, né? A partir do momento que você conhece o assunto, você vai poder responder essa questão em todas as esferas, é aquilo que eu falo. Você vai poder responder isso independentemente da banca, tá? Google Drive cai. O Google Drive em si, não, mas como a gente fala de internet no geral, pode envolver alguma coisa de armazenamento em nuvem? Claro. A internet ela é bem ampla, né? Então, o conceito de armazenamento em nuvem é algo que está ali presente no nosso dia a dia? Está, né? Então, uso de ferramentas que a gente tem ali na internet, isso é uma delas. Então, a gente tem que ficar antenado, sim, beleza? Já tem curso para o INSS? Olha aí, então, acho que a minha moderadora vai poder responder isso aí para você. Eu acredito que nós temos sim. Muito bom. Aí, Sancho, obrigado. Esteja presente sim na nossa próxima aula, sim, galera. Muito bem, gente. Então é isso. Ó, vou deixar mais uma vez aí os meus contatos interativos para que você possa mandar aí o feedback para mim. Diga como que você achou que essa aula fluiu para você, se fez sentido para você. Pode mandar aí para mim sugestões também, elogios. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me siga no Instagram e também se inscreva no meu canal no YouTube. Beleza, gente? Bons estudos para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade aqui no canal da Nova Concursos. Beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!